Olha a gente por aqui de novo. Boa tarde, fechando a semaninha, hein? Coisa boa. Uma linda tarde de sexta-feira para vocês, meus amores, bem-vindos a mais um Entre Família. E sim, findando uma semaninha bem legal. Boa tarde para você. Findar uma semana mistura um pouquinho de cansaço com um monte de esperança, né? E a gente vai junto aí nessa tarde. Verdade, falando em cansaço, né, Leide? A vida dentro de condomínios. Pastor Aleixo já morou também, né? Em alguns condomínios. Odeio aí. Fortemente, mas nem sempre a gente escolhe. Eu já morei em condomínio também. Odeio com muita força. No meu condomínio tinha desafios enfrentados, grupo WhatsApp, em que você batia o olho e dizia assim, ih, tem confusão, alguém amanheceu nervoso. Tinha alguém lá no condomínio que ele fotografava o que ele via de errado e saía fotografando. Sério? Maior confusão. Mas eu também tenho Era o experiência de uma paparazzo das melhores do condomínio. síndicas da vida, que eu já começo mandando um abraço para Jussara Boa Sorte, uma síndica maravilhosa. Um beijo pra você, meu amor. Essa é a experiência da Alicia que subia em cima do sofá e pulava. Pum! Eita, e o vizinho de baixo feliz, né? Nossa. Esse vizinho de baixo, acho que ele não sabe o nome de ninguém do prédio, mas o meu, da Luciana, da Alicia. Aquelas pecinhas de Lego, aqueles negócios que joga no chão, vai fazendo aquele barulhinho. Coisa Não, você não pode rir alto depois das 10, você não pode brincar, você não pode receber amigos, você não pode... À noite você tem uma ideia de puxar a cama. Olha, você não pode. Você não pode, você não posso tem nem vida. tinha uma ideia de ter um PG às 4 da manhã. Não pode. Pagava a gente tinha um fundo multa. Fundo multa. Pagava multa todo mês. Só pra pagar a multa. Não, mas eu era legal. Não, com certeza era, mas assim, nem lá em por casa ser é legal, mas a gente... Eu parto do ponto de vista trabalha que a às vezes, gente eu não acho. tem liberdade. Essa é a dificuldade. Você tem que lembrar do direito do outro. Então, é um lugar que exige bastante atenção no convívio, porque é aquela velha história, né? O seu direito acaba quando começa o do outro. Aí tem as regras que precisam ser seguidas. E falando em criança, como você citou agora há pouco, nós inclusive vamos contar a história de uma mulher que não tem filhos, mas quando os sobrinhos vão para casa dela, ela teve que se reorganizar para que as coisas fluam bem e os meninos possam voltar outras vezes. É a Gabriela que está aqui com a gente para contar essa história de como ela lida com os desafios de viver em condomínio e ter crianças presentes. Verdade. E agora, ele que é o melhor síndico do mundo, Darleide. É o síndico lá do meu condomínio. Tá aqui ele para poder falar um pouco pra gente sobre os desafios vividos aí na pele de um síndico, né? Eu conheço ele sempre como o Júlio, Júlio Darlete. Mas É o Júlio, É. marido Darlete aqui do Vida e Saúde, que é o síndico lá do condomínio onde eu moro. É hoje que a gente vai saber quais que são os problemas, as confusões do Abinão. Eu acho que ele perdeu cabelos depois que assumiu a sindicância do prédio, mas enfim. Mas nesse convívio todo, e a gente tem uma frase aí que você precisa saber como é que você se relaciona nessa vida em civilidade. E a gente vai receber aqui o Dr. Marcos Veloso, que ele é especialista em direito condominial. E vai tirar suas dúvidas também, as nossas aqui, né? E é hoje que o Abinal é hoje, ele e o Júlio. Júlio, aquele esquema, hein? Ó, ninguém solta a mão de ninguém fala nada, tá? Meus amores, pausa bem rapidinha, já estamos de volta. Está começando o seu Entre Família, até já. Já. Com o tema convivência em condomínios, como que você se relaciona entre as regras, o dia a dia, aquelas dificuldades de convivência que surgem algumas vezes entre os condôminos, e isso pode ser uma dor de cabeça para muita gente. A pergunta de hoje é: qual regra no seu condomínio mais gera discussão entre as pessoas dali, entre as famílias naquele lugar? O que é que mais gera dificuldades? Mas que regra do condomínio? O que as pessoas têm dificuldade de lidar aí? Conta pra gente no 983-1502-49. E quando a gente fala desse assunto, a gente está falando de um assunto crescente, Darlene. Não é só o Abinão lá que tem só os seus problemas, que o Júlio fica resolvendo todos os problemas dele. O Brasil, na verdade, vive uma explosão. Para você ter uma ideia aqui, ó. O Brasil vive uma explosão no mercado imobiliário vertical. Segundo o censo condominial mais recente, o Brasil conta com mais de 327 mil condomínios ativos. Para você ter uma ideia, esses condomínios abrigam 39 milhões de moradores. A pesquisa mostra que a convivência diária é o gatilho para 70% dos conflitos levados às assembleias. O barulho lidera o ranking de queixas, seguido por problemas nas vagas de garagem, como era de se pensar, e o manejo de animais de estimação.
Mas o alerta vermelho vem das contas. A inadimplência condominial atingiu o maior nível da série histórica desde 2025, chegando a quase 12% de moradores com taxas em atraso. O aumento dos custos de manutenção e a alta dos juros pressionam o caixa dos empreendimentos, forçando os síndicos a buscarem gestões mais profissionais para evitar o rateio desses prejuízos todos que as contas estão gerando. Em algum momento a gente vai falar hoje sobre como as relações familiares e as relações entre os que convivem naquele ambiente podem ser salvas em meio a tudo isso. Imaginamos que com bom senso, respeito, muita responsabilidade. E um bom planejamento. Isso é o que se exige de quem se dispõe a viver em comunidade com planejamento. Verdade, hein? E a gente quer a sua interação por aqui, viu? Não deixe de mandar para cá no 12983150249. Queremos você participando, interagindo. Binal, Darleide, Pastor Aleixo, eu não moro no condomínio, mas mora numa rua, tem vizinhos aí à sua volta. E aí, quais são as reclamações? Que é diferente, porque assim, não tem um síndico pra gente reclamar. Daquele som alto, aí tem que fazer o quê? Chama a polícia, o que faz? Enfim, né? Vamos entender um pouco mais sobre essa questão aí dos condomínios. Ainda bem, Darleide, Pastor Aleixo, caiu eu pra fazer as perguntas aqui pro Júlio, viu? E daí vocês não vão ficar tentados a perguntar muita coisa. Brincadeira, vocês podem também. Fala, Júlio, como é que você tá, irmão? Tudo bem? Bem, Abinal, você. Beleza, graças a Deus. Júlio, fica à vontade, tem um bolo aqui, obrigado. Esse é de coco, não é Arlete aquele que a Arlete faz, mas é gostoso também. Com muito carinho, com toda certeza. Verdade. Ô, Júlio, até pra gente começar aqui, há quanto tempo você tá mais ou menos nessa área de condomínio, atendendo aí as demandas? Esse desafio que, conforme a Darleide colocou, continua me descabelando, ele vem desde setembro de 2024. 2024, Então então já... Inclusive no condomínio que nós residimos, né? Verdade. Exatamente. Mas já mora em condomínio há 17 para 18 anos já. Então entende mais ou menos ali o que é estar dos dois lados, né? As Sim, dores sim. do condômino, as dores ali do síndico, né? Que é resolver conflito. Nessa questão como síndico a gente vai aprendendo todos os dias, né? Surgiu agora uma segunda oportunidade, onde o advogado do nosso condomínio me convidou para mais um desafio. Então vai surgindo mais algumas experiências, sem dúvida, em cada um você tem uma experiência diferente, desafios diferentes, né? Sendo que o convite da advogada veio justamente pelo seu bom trabalho, bom resultado das suas atividades ou da sua atividade como síndico, né? O que chama bastante atenção é justamente quando se encontra alguém disponível, com capacidade profissional inclusive, mas também com uma capacidade de gerir as relações, porque nós estamos falando de pessoas, não é simplesmente regra por regra, né? Então, estamos diante de alguém que tem enfrentado não somente as dificuldades, as demandas que vão surgindo, mas o relacional, né? Sim, com toda certeza, Darleide, sem dúvida nenhuma. É uma parte que eu procuro trabalhar muito, justamente essa parte do equilíbrio no relacionamento entre os condôminos. E pensa num cara boa praça, viu? Converse, dá bem com todo mundo. Até hoje, do tempo que eu tô morando lá no condomínio, não ouvi nenhuma reclamação do Júlio. Isso é bom demais, né, Julião? Graças é bom a Deus. porque... E assim, até a gente sabe que, vimos até em alguns desses dados que o pastor Aleixo trouxe, das principais reclamações que chegam para os síndicos, BOs ali para resolver e tal. E o que mais aparece para você? Tem aparecido aí nesse seu período de gestão? O que tem aparecido mais ali de tretas para poder resolver lá dentro, Júlio? Um dos exemplos, você citaram a respeito de pet, né? Que até tem duas feras lá, né? Exatamente, né? Houve uma situação onde o pet fez um pipizinho dentro do elevador, né? E, lamentavelmente, a pessoa não se atentou. E quando você vai conversar, às vezes a pessoa se nega, tenta se esquivar, mas enfim, aí, como você tem um sistema que eu coloquei no meu condomínio de monitoramento, muito interessante, muito inteligente, ele evidenciou e os meninos me mandaram as imagens quadro a quadro. Então, contra fato não há argumentos, né? Mas bastou conversar e automaticamente houve o reconhecimento e não ocorreu mais, né? Nós tínhamos uma regra muito rígida. Imagina, por exemplo, uma moradora ter que sair com um labrador, ela tinha também um golden retriever no colo até a rua para depois colocar o cachorro no chão. É bem desconfortável. Então hoje, mais a pessoa tem que ficar atenta, né, a essa regra que é fundamental, né? Porque é chato, você entra no elevador, depois que a pessoa sai e está ali, alguma sujeirinha ali, é indesejável. E o bom é que tem esse benefício das câmeras, né? Sim, que fundamental. registram tudo, Qualidade, todos
lugares ali, deu algum problema tal, você já consegue realmente ver de onde é. Sim. Mas até você comentou, né? E a gente sabe disso, desse seu convívio com todo mundo ali, o bom convívio com as famílias e tal. Sim. O que você acha que é fundamental, Júlio, para ser a pessoa que traz esse bom relacionamento? Porque às vezes vem vamos pegar, por exemplo, esse caso aqui. Ou até mesmo vamos pegar um outro caso. Um morador de baixo, do apartamento de baixo, reclamando do morador de cima, e aí aquela coisa e gera algumas confusões. E para poder chegar a essa figura do síndico, mediar tudo ali, trazer a calma, o que é fundamental dentro disso? Diálogo. É você tentar convencer a pessoa a se colocar no lugar do outro, né? Eu creio que isso ajuda muito. A partir do momento que ela começa a se colocar no lugar do outro e imaginando que aquela condição, tipo uma criança que pula, enfim, que está usando uma bola de basquete, como já aconteceu, um roller, enfim, fazendo barulho no apartamento embaixo, você tentar fazer ela entender, a família entender que aquilo está perturbando, está dificultando para que ela descanse, enfim, para que ela tenha um pouco de paz ali no momento que ela está em sua residência, né? E aí você promove o diálogo entre as partes, inclusive, às vezes isso aí pode ajudar bastante, né? É você promover a empatia. Hoje, com a graça de Deus, eu tenho tido um relacionamento muito bacana entre os condôminos, né? Como você acabou de citar, e o ambiente é bastante diferente em virtude de, acredito eu que justamente dessa habilidade, dessa expertise, né? Em promover um diálogo, promover um relacionamento pacífico. Eu acredito que isso tem ajudado bastante, né? Com certeza. Agora, até dentro desse ponto, né? Quando se consegue trazer essa boa conversa, esse diálogo, né, amigável ali, para fazer essa ponte entre ambas as partes, mas nem sempre é possível, né? Você acha que acontece de acabar trazendo para dentro das famílias, dos relacionamentos ali, por conta de, às vezes, uma coisinha ou outra, as famílias acabarem ficando em conflitos e tal, e seguir para até mesmo casos mais graves, mais sérios, Júlio? Sim, isso é passível, sim, é possível, sim. Olhando até de uma forma geral, né? Sim, eu, graças a Deus, não vivenciei essa situação. Espero não vivenciar essa situação. Mas, enfim, se, por exemplo, eu tiver alguma dificuldade nesse sentido, em resolver essa situação, obviamente a gente procura quem tem um pouco mais de habilidade. Como, por exemplo, nós temos aí o doutor, e fugiu agora o nome dele, que vai... Doutor Marcos. Doutor Marcos. Doutor né? Marcos. Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho a doutora Graziella, então eu posso procurá-la para que a gente possa verificar o que nós podemos fazer, né, se é necessário uma notificação, se é necessário já partir para uma multa, enfim, que caminho seguir para poder resolver essa situação de forma o mais amigável possível. Se não for amigável, infelizmente... Pelos métodos legais, digamos assim, pela lei. Sim, sempre, né? Respeitando sempre ambas as partes, né? Porque a gente tem que também saber ouvir os dois lados, né? Verdade. Fundamental, né? Verdade. Darleide. A grande comunidade sobre a qual a gente precisa falar antes de tudo é essa chamada família, né? É de dentro de casa que vão surgir as respostas, ou será de dentro das famílias, da casa, da convivência do dia a dia, que se não houver um cuidado maior, é que dali partirão as grandes dificuldades a serem resolvidas lá fora. Bom, o que vamos fazer? O que a gente tem que fazer daqui é considerar com você, refletir, repensar o modo como você tem lidado com as demandas para fora da porta da sua casa. Mas aí você vai me dizer, lá fora depende dos outros, mas e dentro de casa? Além dos outros, o que você tem feito para que você possa proporcionar um ambiente mais saudável, mais amoroso, mais gentil, mais conciliador? Nós queremos oferecer a você a revista Lar Doce Lar, para a gente pensar sobre as feridas emocionais, sobre as dificuldades que vão surgindo dos relacionamentos mais íntimos e que transbordam para fora de casa. Sim, o nosso meio de ajudar a você, te oferecendo essa oportunidade gratuita de você pedir a revista Lar Doce Lar para gerir melhor as dificuldades, as crises dentro de casa, nos seus relacionamentos mais íntimos, como, por exemplo, é um dos temas aqui,
crises familiares. Como resolver? Quem é o síndico que você vai convidar para organizar a sua casa? Acho que o síndico é você ou a síndica. Lar Doce Lá. Pede agora, liga pra gente no 0 operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. São 8 lições sobre relacionamento que podem mudar a sua história em casa com a sua família. Vou repetir, 12 21 27 31 21. Uma das coisas interessantes, importantes, quando a gente faz uma análise principalmente daquilo que Deus nos diz para fazer, a gente não vai ver nos 10 mandamentos nenhum mandamento sobre uma autoridade externa à família. Isso é muito interessante. Nós passamos o tempo todo convivendo com autoridades. Aqui a gente fala, por exemplo, de um síndico, a gente pode falar sobre o poder público, poder legislativo, poder executivo. Lidamos com governadores, presidentes, prefeitos, polícia, mas você pega na estrutura fundamental, não há essa autoridade sendo mencionada e a gente passa o tempo todo se relacionando com ela. E há uma razão para isso. É porque a vontade e as vontades e os desejos que mobilizam e que permitem uma vida em comunidade de verdade, elas têm que ser a partir de um impulso interno. Ou seja, o que esse pai e essa mãe numa família bem estruturada gera? Gera uma consciência de comum, a consciência do espaço compartilhado, a consciência de um espaço público, e essa consciência vivida, que só pode ser feita por família, faz com que a ação e o lugar das autoridades eles estejam no lugar saudável. Senão a gente força a coerção. Para refletir o quanto a gente usa de mecanismos punitivos e de mecanismos proibitivos para gerar algumas coisas e para gerar algum tipo de convívio. Por quê? Porque essa consciência de que há algo para ser compartilhado e há um outro, ela não foi desenvolvida porque o lugar onde ela se desenvolve está fracassado. Gostamos de pensar, é bom a gente refletir que a gente pega um espaço e chama algum lugar de comunidade, mas ele é tudo menos comum. Porque uma comunidade é um lugar onde algo é de todo mundo. E a gente trata esses espaços como algo não sendo de ninguém. E é bem diferente. Então você vai lá para o salão de festas. E quem é que aquele lugar? Não é de ninguém. Aí eu trato como se não fosse de ninguém. Agora, é diferente quando eu falo, isso aqui é um espaço de todos. Então eu sou dono, ajo como dono no sentido da proteção, da preservação e ajo também como alguém que desfruta sabendo que outras pessoas estão ali também. Mas esse tipo de valor sem família simplesmente não se constrói e não se constrói com facilidade, a não ser que você proíba ou puna. Ou seja, é em casa que eu aprendo o que é meu, o que é seu e o que é nosso. Que é nosso. E aí extrapola para dentro de casa. Isso é nosso, então todos nós cuidamos. É na hora em que você leva seu filho a lavar o banheiro, leva seu filho a participar das atividades na cozinha, a participar da vida comum em família, que ele vai compreender muito mais facilmente, vai ser praticamente natural que quando se chamar lá fora de comum, o que é da comunidade, a consciência que se criou em casa, dentro de casa, extrapolou para lá, repito, quase que naturalmente. Claro que as regras, elas são sempre muito bem-vindas, elas vão definir, elas vão estabelecer, mas não haverá tanta briga, tanta encrenca. Então, o que se sofre lá fora é que antes não se sofreu, não aprendeu dentro de casa o processo. Abinal. É verdade, hein? E até, Júlio, para a gente ir dando sequência aqui, dentro do condomínio, como a gente tem entendido aqui as regras, né? Que tem várias regras, não só para quem mora em condomínio, em casa, como o pastor Aleixo e a Darleide trouxeram aqui, algumas regras que, dentre essas, quais você acha que são as mais importantes ali a serem observadas dentro de uma comunidade dessa, chamada ali condomínio? Aproveitando para deixar um abraço lá pro pessoal do New Life, né, que está acompanhando a gente aí. O pastor Aleixo acabou de colocar essa coisa de você, da consciência do convívio ali, né, numa comunidade, né? Realmente é algo que muitas vezes o síndico acaba tendo que interceder, né? E cabe a ele, por exemplo, deixar bem evidenciado para todos os condôminos que existe um regimento a ser respeitado, né? Então existem várias pequenas regras ali. Então às vezes você acaba tendo como síndico meio que, entre aspas, sendo interpretado como o chato, por você cobrar aquilo que está no regimento, mas
é a forma que você tem, é a ferramenta que nós temos para promover esse bom convívio. Não tem como ser diferente disso. Então, assim, eu não diria para você que tem uma em específico. É como você é um conjunto de regras. É um conjunto de regras, entende? Você respeitando aquele conjunto de regras, automaticamente todos os condôminos vão se conviver muito bem, pacificamente, sabe? Enfim. Verdade. É isso. Muito bem, pois já que falamos aí de conjunto de regras, nós vamos conversar com o advogado logo depois do intervalo. O que o advogado vai nos fazer entender sobre o que é legalmente algo que todos devam conhecer para não haver nenhum eu não sabia. Depois do intervalo a gente volta aqui com você. Até já. Famílias residentes em condomínios e as dificuldades que enfrentam quando as regras, as leis, os combinados no espaço comum não é observado. O que para você aí que mora em condomínio tem sido a maior dificuldade? O que tem geralmente provocado discussões e que tira aquela paz que se espera ter no lugar onde mora? E tendo uma experiência, conta pra gente. 983150249. Pois eu vou falar com o advogado. Ai. Chamar aqui o Dr. Marcos Veloso. Eu não sabia agora. Não, mas fale com o meu advogado. Seja muito bem-vindo nesse programa. Senta aqui com a gente para resolver esses problemas. Essa é a frase mais comum, não é? Mas eu vou falar com o advogado. Sim. Em alguns lugares, quando fala, se der tempo. Eu acho que o advogado sempre é requisitado para poder estar dirimindo, resolvendo problemas dentro de condomínio. Dá para a gente já pensar qual que é dos problemas todos, o que mais chega para você? Pastor, acredito que a gente tem lá no escritório, nós temos um dia em específico, que é um dia que tem um volume muito maior de trabalho, que é a de segunda-feira. Por quê? Já dá para deduzir. No final de semana, né, nós temos todos aqueles problemas de convivência, onde uma criança acaba se acidentando, um pai reclama de um barulho ou um pet, mas a pesquisa que foi relacionada no programa, ela versa sobre a verdade de que o maior índice de problemas, de reclamações dentro de condomínios são o problema do barulho, a perturbação do sossego. Esse é um que nós percebemos na convivência, há 25 anos atuando nessa área, a gente percebe que é um dos campeões de reclamação. E parece um problema de que, para algumas pessoas, o acesso a um condomínio, a esse tipo de moradia, ele é financeiramente mais viável, a despeito de não combinar com o estilo de vida que a pessoa quer ter, né? Porque quem quer morar no condomínio tem que saber que ali, quem quer fazer barulho não mora em condomínio. Sim. Mas algumas das reclamações feitas não chegam a ser injustas, do ponto de vista de que, assim, há pessoas que vão reclamar do barulho de criança. Como é que você vai reclamar ou exigir que uma criança, por morar num condomínio, não vá chorar 11 da noite, de madrugada, é um bebê, um recém-nascido? Não tem também um nível de incompreensão, de insatisfação que vem desse lugar, de não compreender que há fatores que, assim, independem? Eu acho que existe as construtoras, a forma como se constrói hoje em dia é diferente, então você tem lajes que não tem um anti-ruído, um isolamento tão apropriado e muitas vezes existe a reclamação exacerbada, por muitas vezes você ter uma criança que chora ou um animal que às vezes fica sozinho durante o dia e late. Então, eu acho que a razoabilidade passa por tudo isso, né? Você não pode reclamar do choro de um bebê, que às vezes às 11 horas da noite, porque em tese se acha que a perturbação do sossego é das 6 às 22. Não dá. Então, a razoabilidade, eu acho que essa situação de perturbação de sossego ou qualquer outra que venha a ter um conflito entre condôminos e condôminas, ela passa muito mais pela razoabilidade e que o Júlio disse, a mediação de conflito. Então, eu acho que você antecipa o síndico, a síndica tem o papel de resolvedor de problemas mesmo dentro de um condomínio. Oremos pelo Júlio, então. Até quando... É um mediador. Até estava lembrando aqui, quando eu cheguei lá no condomínio, eu gosto de saber quem são os meus vizinhos, né? Quem mora na frente, quem mora aos lados, parte de cima, andar de baixo, enfim. E aí eu encontrei, que a gente tem 2 cachorrinhas, né?
e o piso ali do nosso apartamento é aquele laminado. E elas andam, fica aquelas patinhas, né, pra lá e pra cá, 2 ainda. E tem uma que é bem serelepe, o Júlio sabe, né? E aí eu fui conhecer outro dia no elevador, descobri quem morava no andar de baixo e já conversei com ele. Falei, ó, as cachorrinhas estão incomodando com o barulho das patinhas dela lá, tal, qualquer coisa. A gente coloca uma meia, sei lá, a gente faz alguma coisa aí pra não trazer incômodo pro senhor e tal. Ele falou, ó, fica tranquilo, se um dia incomodar, chamo pra gente almoçar lá em casa. Eu falei, opa, legal. Então, até hoje ele não me chamou pra almoçar. Então não teve incômodo, né? Mas acho que é isso, né, Júlio? A gente saber fazer amizade com as pessoas ali, porque às vezes tem condomínios que, principalmente os maiores, lógico, mas às vezes condomínios pequenos onde mal se sabe quem mora no apartamento da frente, dos lados, enfim, ou quem mora ali. E eu acho muito legal, algo que o Júlio trouxe lá para o nosso condomínio, que é uma feirinha, né? Pelo menos uma vez no mês vem uma feirinha ali com lanches, enfim, algumas coisas para os condôminos, né, se confraternizarem e a partir daí amizades vão se fazendo. Qual a importância que você vê nesse ponto aí? Sem dúvida, era algo que eu sempre tinha em mente, né? Antes de assumir o condomínio. E quando surgiu a oportunidade, eu falei, opa, agora eu vou conseguir colocar esse projeto em andamento. E trouxe um resultado assim bastante favorável, as pessoas estão se interagindo, né? Então, pessoas como você acabou de colocar. Você teve oportunidade de conhecer seu vizinho de baixo ali, mas ao mesmo tempo também em uma feira você consegue do outro bloco. Né? Daqui a pouco algumas coisas em comum começam a surgir, daqui a pouco vocês estão literalmente, por exemplo, em nosso quiosque, fazendo um churrasco juntos, né? De repente trocando informações a respeito dos pets que cada um tem. Enfim, é uma coisa muito bacana. E com isso eu sinto que também passa a promover até um pouco mais de empatia, no sentido de você respeitar um pouco mais o condômino, entende? Porque você passa a conhecê-lo, parece que você passa até a respeitar um pouco mais, não sei se isso é uma consequência, né? Mas foi algo bastante saudável que eu trouxe realmente para o condomínio e que sem dúvida nenhuma foi uma solução assim, bastante interessante. Com certeza. E a academia que está evoluindo aos poucos lá também, vários outros pontos ali, né, para benefício de todos, cuidando da saúde e tudo mais, muito legal. Júlio, aquela última dica ali pro pessoal que está em casa, que mora em condomínio, e aquela dica de ouro que você deixa para quem está acompanhando a gente para manter aquele bom relacionamento. É o básico. Se coloque no lugar do outro, né? Se você tem, por exemplo, como foi citado, uma criança, né, que tem um pouco mais de energia, que gosta de bater sua bolinha de basquete ali, que tem seu petzinho que faz um pouquinho de barulho, poxa, converse com o vizinho de baixo, né? Troque informações com ele, se coloque no lugar dele também, no sentido de, poxa vida, como seria se eu tivesse alguém assim acima e eu precisasse descansar, enfim, depois de um dia de trabalho, né? Enfim, e procure sempre interagir, procure conversar, procure fazer amizades, né? Não se isole, né? O diálogo é fundamental, a empatia, compaixão, você se colocar no lugar do próximo, dentro de um espaço em comum assim, ajuda bastante. Eu acredito que é por aí. E respeita as regras, Verdade. É fundamental. Julião, obrigado, hein? Cara, muito Obrigado, bom estar querido. contigo aí. E, Obrigado. cara, você viu gostoso esse bolo? Maravilhoso. Bom, eu já quase peguei mais um pedacinho. Passa a receita para Arlete, por favor. Fechou, vamos passar, hein? Mas é o seguinte, lá no condomínio do Júlio não vai ter problema. O cara é o Nick Fury, ele organizou os Vingadores. Você acha que Você não vai viu, organizar cara? Aqui, ó, o Júlio já é grandão aqui, ó. Você acha que vai ter algum problema lá? Se o cara conseguir organizar os Vingadores... Qual é? Você vai querer encarar? Mas, doutor, uma coisa que chama atenção, inclusive da pergunta anterior, é o quanto tem de questões subjetivas, né? Porque, por exemplo, como que se mede o barulho da patinha do cachorro? O que é barulho? O que ultrapassou, né? Tem um medidor de decibéis ali para a gente saber como que a lei, que é tão objetiva, e vai ter que se ligar nessas curvinhas todas que as discussões trazem. Existe uma discussão sempre que alguém que mora dentro de condomínio reclama de um condômino, de um vizinho, de uma vizinha, na produção de prova, né? Então, às vezes, você tem um vizinho que não gosta do outro vizinho e ele faz uma reclamação. Se ela não tem fundamento, às vezes a pessoa quer utilizar pela falta de
de convivência, de empatia, como o Júlio disse, para tentar atingir o próximo. Isso Só não é gera uma coisa- desgaste. Só desgaste. Então, eu acho que precisa ter, quando nós lá recomendamos que quando alguém faz uma reclamação, primeiro, ele tem que notificar isso no instrumento próprio, ir lá no livro, fazer a reclamação. E, quando é algo entre um vizinho e outro, nós recomendamos uma conversa para tentar resolver, chegar nessa solução que o Júlio disse. Para se caracterizar algo que perturbe, precisa ter mais de uma reclamação. Então, precisa ter um outro vizinho que também faça a mesma reclamação, no mesmo barulho, no mesmo horário. Então, você precisa ter o mínimo de lastro para poder chegar e fazer a aplicabilidade de alguma notificação de advertência ou, na reincidência, uma notificação de multa. Então, tem um trâmite a ser, um caminho a ser seguido. Quer dizer, a lei determina isso, os regimentos, a convenção condominial e os regimentos, que o regimento é a regra de dentro do condomínio, a forma como as pessoas vão conviver lá dentro. Né? Os possuidores, eles têm os apartamentos, que aquilo é privativo, e tem a área comum, que, como o senhor bem disse, é uma área de todos, é uma comunidade indivisível, mas cada um é dono de um pedacinho daquela área comum. Né? Então, ele não tem como identificar a área dele, mas ele é proprietário de um pedacinho da academia, de um pedacinho Com da todas as piscina. obrigações e deveres. Todas as obrigações. E o e regulamento deveres. interno tem força de lei? Tem. O regulamento interno, que a gente chama de... a convenção condominial, ela é o tronco do condomínio. Então, ela determina quantos apartamentos vão ter, qual é o tamanho da garagem, qual unidade que... Né, um apartamento é maior, ele tem uma metragem maior, outro apartamento tem uma metragem menor, discrimina de que forma vai ser administrado aquele condomínio. E as regras de convivência, elas vêm no regulamento interno, no regimento interno. Essas regras de convivência, ela tem força de lei entre os condôminos e condôminas. Por quê? Porque uma vez que você é proprietário de uma unidade ou mesmo locatário de uma unidade dentro de um condomínio, a gente está falando de uma área privada. Uma área privada que determina e cria as regras para aquelas pessoas que residem ali dentro, né? Diferentemente da rua. Então, o regimento interno faz lei entre as partes. Ele tem força obrigacional, ele tem força de obrigar o morador, a moradora, a ter que obedecer aquelas regras mínimas. Né? Que seria, eu não posso estacionar em qualquer garagem, eu não posso... existe uma discussão, o STJ tentou pacificar, está até, de certa forma, pacificado na questão dos pets. Um exemplo que eu dou para vocês. No escritório, uma vez, uma pessoa... que tinha dificuldade de locomoção, ele utilizava um cachorro para guia, né? E eles estavam obrigando no condomínio a carregar o cachorro. Né? E, de certa forma, o STJ já pacificou esse tema, que não se pode fazer esse tipo de proibição ou de exigência. O regulamento interno, ele faz lei entre as partes desde que ele não afronte uma lei superior. Então, se ele não tiver lá dentro uma regra que afronte uma lei superior, ele faz lei entre as partes. Sensacional, hein? Vamos com algumas interações aqui. Você de casa já mandando interação pra gente aí no 129-8315-0249. Mora no condomínio, enfrenta alguns probleminhas aí, ou já morou em condomínio, conta pra gente. Ou quem sabe na rua que você mora aí mesmo. Ah, aquele vizinho lá com aquele som alto, ou aquela família barulhenta que só briga, né? Ai, ai, ai. Talvez você conheça alguma. Se não conhece, cuida que pode ser a sua, viu? Vamos lá, ó. Anônima, participação anônima aqui pra gente. Boa tarde, oi, boa tarde. Esse tema tem assustado, hein? Ou melhor, tem assunto, hein? Tem assunto. O problema aqui é vaga de visitante. São poucas e sempre tem carro de morador ocupando. Quando a família vem me visitar, não tem onde parar. Já teve discussão na portaria, gente gritando. Só penso que, se é vaga para visitante, não deve ser usada por moradores. Esse é um ponto, viu? Vaga para visitante, que os moradores às vezes colocam o carro e esquece. Eu já esqueci lá. Aí recebi a mensagenzinha do Júlio. Por isso que é anônima, né? Não é? Por isso que é anônima. Será que é do New Life esse, Júlio? É do E aí, Girassóis. isso lá no comecinho, né?
Que antes, o condomínio que eu morava, a vaga era na frente, na minha própria casa ali mesmo, né? E ali eu coloquei para descarregar o carro e tal, e tava lá arrumando as coisas, e daqui a pouco eu recebi mensagem, tem que tirar o carro. Eu falei, eita, verdade. Corri e tirei. Mas é algo que algumas pessoas não é por esquecimento, às vezes é por, deixa eu deixar aqui mesmo, tá livre. É um problema muito comum nos condomínios, esse tipo de situação. A vaga de visitante é uma vaga transitória, né? Ela é uma vaga para a pessoa ir lá, fazer a visita, que seja passar uma noite na visita, né, visitando os pais ou visitando os filhos. Então, ela é de caráter transitório. O que existe muito é o desvirtuamento do uso, né? A pessoa que ela já quer, ela tem 2 carros, tem uma vaga de garagem, ela põe a semana inteira o carro lá na vaga de garagem. Um folgado. Aí não dá. Aí realmente é um desvirtuamento. Ele está utilizando a vaga, né, em desconformidade, fora daquilo para que ela é prevista. Ela é prevista para visita, né? Existem situações completamente que passam pela razoabilidade. Por exemplo, ir levar compras e às vezes a vaga de visitante é mais próxima do bloco em que a pessoa reside. É lógico que você pode parar lá, descarregar. Desde que se mantenha o caráter transitório. Justamente. Então, quer dizer, mas é um problema muito recorrente. Verdade. Agora, vamos falar de outro problema que começa muitas vezes dentro do lar e acaba se espalhando para os vizinhos e se torna algo muito grande. Talvez você conheça alguém aí, alguma família que é barulhenta. Não só o barulho, porque o barulho às vezes é alegria também, mas sim brigas. E a gente até toca nesse ponto porque muitos conflitos dentro de casa acabam sendo levados para outros fora também. Especialmente se você mora em um condomínio e aí sempre brigas e alguém mal-humorado e aí houve um barulhinho, já se irrita, aquela questão toda. Então convido você a olhar com mais atenção para dentro da sua casa, para dentro do seu coração e pensar aí, como anda a saúde emocional da sua família? Como anda a conversa, o diálogo, como andam aí os relacionamentos dentro do seu lar? Ofereço a você a revista Lar Docilar, esse material que já está chegando em todas as regiões do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, todo mundo pedindo, já recebendo, tem muita gente que já recebeu, entrou em contato com a gente dizendo, uau, recebi essa revista e está sendo uma benção. Mas falta você ainda, entrar em contato com a gente e buscar esses momentos aí de mais perdão, momentos de reconciliação, momentos de quem sabe aqueles traumas do passado que a gente fica revivendo dentro de casa e fazendo todo mundo sofrer, a gente sofrendo e trazendo outros a sofrimento também? Essa revista fala sobre esse assunto também, e dentre vários outros. Entre em contato com a gente agora e já peça a sua através do telefone 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21 e peça a sua revista Lar Docilar. E o melhor de tudo, hein? Ela chega de graça na sua casa. Não precisa pagar pelo frete e não precisa pagar pelo material. Tá tudo certo. É só você entrar em contato, pedir e receber gratuitamente na sua casa. Combinado? Muito bem. Depois do intervalo, nós vamos conhecer a história de uma moradora de condomínio que recebe crianças e como é a estratégia que ela usa para não deixar os vizinhos incomodados. É a Gabriela que vai conversar com a gente daqui a pouquinho. Aproveita esse tempo, liga, pede a revista que nós estamos oferecendo para que você vá bem com a sua família. Até já. O tempo voa nessa sexta-feira e a gente está aqui conversando sobre um assunto que afeta muita gente, faz parte de muitas pessoas e pelo que a gente está vendo, cada vez mais pessoas têm que lidar com esse convívio num tipo de comunidade que são os condomínios verticais, os horizontais. Quais são, na sua opinião, aí, as regras que mais geram conflitos onde você mora, se você vive a experiência? Estamos falando sobre isso hoje, ainda cabe espaço para a sua interação. E nesse momento, o Darleide vai trazer para a gente mais uma experiência, né, Darleide? Conversando com alguém que vive. Exatamente, vou conversar com a Gabriela. Ela é casada, não tem filhos, mas recebe os seus sobrinhos e lá eles ficam bastante tempo, né, Gabriela? Bem-vinda. Obrigada. Não tem aquela história assim, na minha casa mando eu tô
pagando, não tem? Aí essa sensação de que a casa é minha casa, mas ao mesmo tempo eu fico ocupada para não extrapolar o que é de direito da casa do outro. Receber pessoas em casa, por exemplo, crianças. Como é que você administrou essa questão? Eu recebo muitos amigos também, além dos meus sobrinhos, muitos amigos que têm filhos. E, assim, todos sabem que quando a gente opta por morar, né, escolhe por morar em condomínio, escolhemos também morar em comunidade. E tem regras, então a gente tem que seguir aquelas regras, né? Então, 9h30 ali eu já começo a baixar o volume da televisão, ou se tiver um som eu abaixo, aí eu começo a, sabe, policiar, olha gente, vamos falar um pouquinho mais baixo, porque tem morador lá embaixo, meu vizinho é um casal de idoso, então assim, eles são muito gente boa, só que tudo tem limite, sabe? Então, se colocar ali no lugar do outro, é a empatia, se colocar no lugar do outro. A liberdade, ela tem que andar em conjunto com respeito, para tudo correr bem, né? Eu morei bastante tempo em condomínio, acho que 8, quase 10 anos, coisa assim. E nunca tivemos dificuldades, mas porque tive vizinhos também maravilhosos, né? Então faz muita diferença quem é você como vizinhos e que tipo de vizinhos você tem. Isso vai fazer diferença. São pessoas compreensivas, são pessoas relacionais, de boa convivência, isso faz toda a diferença. E penso eu que essa é uma questão que a gente deve levar em conta quando se dispõe a morar em condomínio, né? De não somente se vai alugar ou se vai comprar, ter esse olhar de se pode pegar informações de quem são os vizinhos, como é a convivência por aqui, porque em alguns lugares dá-se a impressão de que tem uma cultura de dificuldade, de intransigência, que é alguma coisa que precisa ser observada também nessa hora. Então, o que você faz com as crianças, com os amigos, com as pessoas, é sempre lembrar, eu não estou sozinha morando por aqui. Exatamente, sempre as crianças, querendo ou não, criança pula igual, né, pula do sofá, igual o Júlio estava falando, pula do sofá, corre. Aí eu tento mudar um pouco a interação. Olha, vamos assistir um desenho, vamos assistir um filme, vamos pintar. E aí elas mesmo começam a desacelerar, a ficar mais calma. Elas também têm que entender que a tia mora num condomínio, não pode levar multa. Quem sabe levar para a área comum, se tem parquinho, se tem piscina. Eu canso bastante assim, eles lá. Quando eles sobem, eles já sobem mais cansados, mais calmos. Olha, mas é exigente, né? Tem um certo cansaço. Como eu disse antes, eu morei cerca de 10 anos em condomínios, vizinhos maravilhosos, nunca tivemos dificuldades assim, mas um dia eu decidi morar na roça. Ai, que delícia. Porque assim, e há que se cuidar de não pensar que de outra maneira e que não seja uma experiência legal de morar em condomínio, convivência sempre tem aprendizado. Sim. Mas na pandemia, eu lembro que aquilo foi muito chocante para todo mundo, obviamente, é repetitivo dizer isso, mas quando eu escutava tudo dos vizinhos e os vizinhos escutavam tudo meu, que era tudo concentrado 24 horas por dia, eu pensei, tem algo que a gente não tem, que a gente precisa dar conta disso. A gente não tem liberdade. A gente não tem liberdade de ir ao telefone, falar das suas questões pessoais com quem mora fora dali, porque todos estão ouvindo ou estavam ouvindo, pelo menos na condição ali daquele condomínio onde eu morava. Então, sim, a gente precisa lidar com uma certa perda de liberdade. Não é, doutor, e agora me refiro até mesmo do aspecto que sai da lei para os cuidados todos que a gente tem, mas tem um cerceamento de liberdade de alguma maneira, não? A gente, quando se vai fazer a opção de morar dentro do condomínio, né, você tem a facilidade de alguns serviços que você não teria, né, morando numa rua, numa casa, numa rua aberta, mas em contrapartida você tem a convivência muito próxima, então você precisa ter, de certa forma, uma tolerância muito maior e você perde, de certa forma, essa privacidade, né? Porque as edificações, a forma como se constrói, não é apropriado para se ter uma liberdade total para poder falar dentro de um apartamento sem ser ouvido. Então, de certa forma, isso realmente impacta muito, de uma forma muito ruim, né, tirando um pouco da privacidade das pessoas. Um condomínio que eu morei há um tempo atrás era um condomínio horizontal,
Horizontal, vertical, pronto. Era um condomínio horizontal. E aí vários geminados, né? E as crianças, era uma rua grande assim no condomínio, dentro. Tinha uma quadra bem pequenininha, mas a rua ali era grande para a criançada andar de bicicleta, correr para lá e para cá. E na época das férias, é aquela barulheira, né? Você vai segurar toda aquela energia das crianças ali. E o brabo era isso. Tinha muitos moradores que reclamavam que essas crianças estão fazendo muito barulho, não sei o quê, em horários comuns ali, das 8 da manhã às 10 da noite, criançada, né, naquela festa, aquela brincadeira. E haviam muitas reclamações. O que seria mais ou menos o limite dentro disso? Porque tem aquela questão, a partir das 10, né, evitar barulhos e tal. Mas nesse caso, a criançada estava ali, livre, de férias, correndo, brincando, para lá e para cá. E agora? Aí chegava a reclamação, estão fazendo muito barulho. Eu trabalho em home office e preciso trabalhar, as crianças não deixam. Estão aqui na frente da minha casa. Na pandemia, aconteceram, acho que pelo fato da convivência forçada, né? Foram até realizadas foram feitas situações que precisaram colocar uma legislação específica na época da pandemia. Então, um exemplo, os vulneráveis, as pessoas idosas, as crianças, né, elas precisaram de um suporte legislativo maior na época da pandemia. Por quê? Porque a convivência forçou esse tipo de problema. Muita gente reclamando de criança. Então, quer dizer, um condomínio ele tem as áreas específicas para cada atividade. Então, tem um espaço para criança playground, não tem como você reclamar de que as crianças estão brincando no playground, né? Agora, uma criança, ela andar de bicicleta numa área de estacionamento, por exemplo, aí já é algo que está completamente errado, né? Os pais precisam ser chamados, né? Ser direcionados a uma situação onde eles entendam que aquilo não pode ocorrer. Até pelo risco de atropelamento, a gente vê muito isso em São José, um carro saindo de ré do estacionamento e atropelando uma criança que estava andando de bicicleta. Então, o que ocorre? Existem locais específicos para cada atividade, né? Condomínios maiores têm brinquedoteca, tem cinema, tem alguns mais simples que tem o playground ou a piscina, sempre acompanhado quando crianças menores, né? E não pode existir essa limitação. É lógico, tudo passa, eu uso muito essa palavra no dia a dia lá no escritório, passa pela razoabilidade. Não tem como você pegar e falar, olha, a criança não pode correr. Se ela está no playground, ela pode correr, é ali o local apropriado para ela poder se divertir dentro do condomínio. Você tem uma lógica dos 4 problemas. 4 tipos de problema. Tem problema que não é problema, a gente que inventa. Tem problema que não tem solução. Então, por exemplo, eu quero ter liberdade total no condomínio. É um problema que não tem solução. Não tem. Tem problema que não é seu. Tem problema que é problema do outro. Tem, por exemplo, o prédio está lá, você vai derrubar o prédio. E tem os problemas que são seus, aí é você mesmo. Um deles a gente precisa criar um processo educacional num país onde a gente não tem de verdade, a gente tem que admitir isso, uma ideia do coletivo. Não fomos educados para isso. O mesmo problema que a gente vê no condomínio, você vê numa pessoa que estacionaria um carro com som ligado do lado de um orelhão. E essas coisas que acontecem. A gente vai para a praia e percebe que na praia esse comportamento aparece lá também. Ele é o espaço compartilhado, é o espaço de todos, mas as pessoas, elas a gente não tem essa educação do coletivo. E essa educação coletiva de viver e sair de casa pensando em outro, isso passa por um processo de cultura, de pensar como que é o espaço de todos e forçar a gente ter intencionalmente uma educação que permita um convívio, né, Derleide? Exato, mas volto a dizer que no aspecto da privacidade, quem tem o valor privacidade como um pilar fundamental e que seja um valor 100% necessitado, e que, claro, privacidade é para todos, é uma necessidade de todos, mas tem pessoas que fazem uma questão absurda dela. Eu sou uma dessas. E aí você convive muito bem, mas chega uma hora que você vai precisar reconhecer se você é alguém que sente-se favoravelmente satisfeito num ambiente em que você chega uma hora da noite, você não pode mais rir. E eu sou uma pessoa que gosta da gargalhada à noite, se eu quiser. Então, a privacidade não é para você?
vai morar em outro lugar, vai morar de outra maneira, mas ali dentro, regras, espaço, convivência, precisa ser respeitado, não tem como negociar isso. Então, considerar, e claro, também tem que levar em conta, né, Gabriela, que muitas pessoas estão morando em condomínios que não são condomínios que tenham lazer, que tenham espaços maiores, que tenham como usufruir. Há pessoas que estão morando em espaços muito pequenininhos, é um condomínio, é um prédio com pouca condição de ser esse espaço que comunitariamente possa ser absorvido. Então tem que aprender com isso também, levando em conta até fatores econômicos, né? Tem que aprender a lidar com animal, com criança, às vezes até, igual você disse, gosta de dar gargalhada à noite, você tem que se policiar o tempo inteiro. Não é? Às vezes até em horário que é ok, para você fazer barulho ali das 8 até as 10, tem vizinho que reclama, que a gente tem que ter um jogo de cintura, uma paciência. Esses dias mesmo eu esqueci a chave do carro, dentro de casa eu tive que tirar o salto correndo para andar, porque senão ia ter reclamação do salto. E assim, era 10 horas da manhã, então... Tem o bom senso dos dois lados. Tem que ter o meu e também tem que ter o do vizinho, né? Tanto de baixo quanto do lado. Eu acho que é a boa convivência aí no modo geral. É um trabalho de sempre estar se educando Sempre. a pensar nas mínimas questões, né? Exatamente. Como, tira o sapato, tira a sandália. Cachorro andando, como que a gente vai fazer? Não é? Ficar pegando no colo para levar até a cozinha? Não tem o que fazer. E esse lance do salto aí, menina, morei uma vez num apartamento que a pessoa de cima acho que ia pra festa, ou susto. fazia festa Que todo susto. dia. Não sei pra onde usei você ia não. falar. Não era eu que usava, não. E era uma barulheira, era meia-noite e pouco, era 2 da manhã e tal. Eu falei, meu Afinal, pai. há casos contados da vida íntima das pessoas. Oi, não é, Darleide? De se ouvir tudo, de se participar praticamente de tão vivo que é o que está acontecendo lá no quarto do outro. Essa é uma realidade, né? Não, isso é complicado demais, viu? Revista Sem Tabus, pra essa galera aí, Darleide. Verdade. Né? Revista Sem Tabus. Mas agora deixa eu falar de outra revista aqui, ó, antes da gente... Também tem a Sem Tabus, se você quiser, tá bom? Mas hoje eu tô falando dessa outra aqui. Olha só que legal. Saber conviver é uma arte que sempre requer cuidados, mas ela também pode nos trazer muito aprendizado. Olha aí que legal. E outra aqui, ó. Colossenses 3,13, pastor. O que será que quer dizer, hein? Suportem uns aos outros. Essa parte aí depois o pastor Aleixo explica com mais profundidade, mas vamos pensar só nessa parte aqui. Suportar, viu? Uns aos outros aí. Todo mundo sabe que enfrentar conflitos não é fácil, né? E também não é saudável a gente viver em conflito com os outros, especialmente com vizinhos e tal. E a gente sabe, não tem um manual para cada tipo de pessoa, você saber lidar com esse tipo, aquele tipo, enfim. Mas... quando a gente aprende a lidar com as diferenças dos outros, não só fora de casa, mas vamos pensar nas diferenças dentro de casa. Você que é pai e mãe de 2 filhos ou mais, os filhos ali, até mesmo, por mais que sejam até gêmeos, mas são diferentes uns dos outros. Um talvez é mais agitadinho, o outro é mais quietinho, ou um, não sei, gosta mais de uma coisa do que o outro. Enfim, somos diferentes. Como aprender a lidar com diferenças? Aí pensa, o marido que veio de uma família criada de um jeito, umas culturas, tradições, ela, a esposa, veio de uma outra criação totalmente diferente, aí os dois se casam, e aí? Como lidar com essas diferenças? Aí nasce um ser humaninho ali que é diferente dos dois, tem um pouquinho de cada um e tal. Uau, difícil, né? Mas não é impossível aprender a lidar com todas essas diferenças. É um dos assuntos que você encontra na revista Lar Docilar, que a gente quer enviar para você gratuitamente. Tem esse e muitos outros assuntos mais, tá bom? Entre em contato com a gente agora através do telefone que está aí aparecendo na sua tela, 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. 0, operadora 12, 21 27 31 21 e peça a revista Lar Docilar. Chega de graça aí na sua casa, é só pedir e a gente envia para você. Combinado? Entre em contato com a gente agora. Muito bem, Gabriela. Tendo dito como você tem se comportado e até mesmo em receber as visitas na sua casa, eu penso que você vai repetir agora, quando eu te perguntar
qual é a sua dica de ouro para quem mora em condomínios, ter paz ali no condomínio? Porque você já disse antes sobre empatia. Sobre empatia, exato. Empatia, bom senso, se colocar no lugar do outro. Entender que seu vizinho tem outras rotinas, que seu vizinho às vezes tem criança recém-nascida ou tem cachorro, que é muitas vezes o companheiro dela. Então, eu acho que a chave é se colocar no lugar do outro, sabe? Senão você sobrecarrega o síndico, sobrecarrega o advogado com assuntos que são fáceis de ser resolvidos. É só você bater lá na porta, conversar, pedir desculpa. Olha, desculpa meu cachorro, desculpa meu filho, que eu estou numa situação X. E assim... Vivendo a lei da boa convivência. Né? Exatamente. Gabriela, obrigada, viu? Imagina, eu Deus que abençoe agradeço. você. Amém. Mas antes que a Gabriela vá embora, a gente sabe que domingo é o Dia Internacional da Mulher, né? E para que a gente tenha também essa boa convivência, a gente precisa entender, né, pastor, que é um ser diferente, graças a Deus, né? O homem e a mulher são diferentes. E as mulheres gostam de receber flores, aqueles agrados, aqueles mimos. E é isso que a gente faz agora para as mulheres aqui do Olha nosso só, que Entre Família, né, gentileza. pastor Robson Aleixo? Nada como as regras da boa convivência. Tá aqui, ó, Darleide Alves. Não, mas aqui a gente vai para além da Obrigada, regra. que lindo, obrigada. Deixa eu mostrar aqui, Deus ó. abençoe Obrigada. muito. Que fofo, obrigada. Boa. E um Obrigada, presente nosso produção. também, que é a nossa revista Lar do Cilar, legal. para abençoar a sua família. Muito obrigada. Obrigada, meninos. Obrigada, produção. Nada. Amei o mimo, amei. E fica a dica, né, pastor Aleixo? Para quem tá em casa lá também, aproveitar, lembrar. Lembrar e fazer decidir uma motivação. Não isole no dia. É, Crie uma consciência do que é isso. De considerar todos Leva os uma dias, vida. né? Considerar todos. Aliás, é para isso que serve o dia. Não é o dia de eu maltratar 364 estará bem do que neste. Não. É verdade. É Em focado. tempos em que nós temos acompanhado tantas histórias ainda mais tristes a cada dia, a morte de tantas mulheres na mão dos que um dia prometeram cuidar e protegê-las, são tantos assassinatos, tanta violência, tantos crimes, que seja de fato uma reflexão para a gente considerar o papel de homens e mulheres, especialmente os que se veem como filhos de Deus, que nós temos algo a falar ainda mais com grande força sobre amor, consideração, respeito, cuidado aos que são mais vulneráveis. Muito obrigada. E principalmente você que me ouve, eduque seus filhos para pensarem assim. verdade. Eduque seus filhos para pensar assim. Muito do que nós estamos vendo hoje, desse mundo de lastro de dor, ele começou na maneira como as pessoas são tratadas e ensinadas a pensar em casa. Você que é pai de menino, trate-o como ser humano, eduque-o como ser humano, com consciência de outros seres humanos. Você que é pai e mãe de menina, da mesma forma, para que a gente saiba o que é um ser humano inteiro, um ser humano que se complementa. E essa complementariedade torna a vida sustentável. Com certeza. Dica dada, recado dado. Vamos para aquele intervalo rapidinho. Na volta tem interações por aqui, a sua participação e tem um recado muito especial para a gente deixar para você do que vem por aí ainda, hein? Não sai daí, a gente volta já. Nós temos um convite muito especial para você que está acompanhando aqui o Entre Família. Hoje, dia 6 de março, a ADRA e a TV Novo Tempo estarão juntas em uma transmissão ao vivo, imperdível. Anota aí na agenda, será às 8 da noite. Prepare-se para o encontro comigo, com a Teru Gouveia, com o pastor Vinícius Mendes, a tia Cecel também vai aparecer por aqui e o pastor Diego Barros. E para deixar esse momento ainda mais emocionante, nós teremos a participação musical do quarteto Arautos do Rei e do cantor Jefferson Pilar. Uma programação feita com muito carinho para você e para toda a sua família. Hoje, às 8 da noite, ao vivo, nós estaremos aqui esperando você. Não vai faltar. É isso, vamos com as interações. Não esquecem, hoje, 8 da noite. Fica por aqui porque tem programa especial chegando. E depois também essa programação de hoje à noite promete, hein? Promete muitas bênçãos aí na sua vida e até mesmo esclarecimentos, né, Darleide? Conhecer mais o trabalho da ADRA, É. o que ela está fazendo nessas situações de emergência, como, por exemplo, ali na zona da Mata Mineira e muito mais. Nós estaremos juntinhos hoje à noite. E no Espero mundo você. todo a ADRA está presente, né? Muito presente. Grandes catástrofes aí, guerras e tal. Fica com a gente. Agora vamos lá, as interações. Doutor,
por favor, vamos chegar aqui até a TV, vamos ficar mais pertinho do nosso público que está nessa tela aqui, trazendo as interações. Eu só vou ler e o senhor que vai responder. Não sei o que vem por aí, viu? Mas se prepare que o pessoal separou algumas interações aí, algumas perguntas dos nossos telespectadores. A Silvana, ela diz assim, ó, boa tarde. E aí, Silvana, boa tarde para você também. Coloquei uma tela de proteção na sacada por causa do meu neto e recebi notificação dizendo que alterei a fachada, mas quase todo mundo já tem. Se já virou padrão, ainda pode ser considerado irregular? Bom, primeiro ela fez o correto, né? Colocou uma tela de proteção para poder ter uma proteção do neto, e isso não é considerado alteração de fachada. A tela de proteção, mesmo que ela não tenha uma cor igual às outras telas já instaladas, ela não altera a fachada, como cortina, por exemplo. Às vezes, com aquelas sacadas envidraçadas, se padroniza a cor da cortina. Então, todas, numa assembleia, votam, vamos ter cortinas brancas, e daí todos vão ter que colocar a cortina branca. Se alguém colocar uma cortina amarela, é alteração de fachada. Agora, no caso dela, né, que são telas de proteção, não é alteração de fachada. Inclusive, o município de Jacareí, que é próximo aqui, né, do lado, tem uma legislação municipal obrigando a se colocar a tela de proteção para crianças e pets. E pets, uau. Para a proteção de crianças e pets. Agora, até nesse ponto aqui das fachadas, para não alterar e tudo mais, eu já ouvi dizer que tem condomínios que não deixam colocar ar-condicionado. E não só na sacada, mas no entorno mesmo. Ar-condicionado no condomínio não pode, no prédio, né? Não pode. Isso é por lei. Pode, não pode, porque calor, né? Vamos colocar Jacareí, por exemplo. Uma cidade que o verão ele funciona, esquenta, é um sol para cada um em alguns períodos. E eu não posso ter um ar-condicionado na minha casa porque colocaram ali, não pode ter ar-condicionado porque estraga... enfim, muda. Na maioria das vezes, a gente nem leva para caracterizar a alteração de fachada. Mas porque quando da edificação daquele condomínio, quando se construiu, não teve a previsibilidade de ter a parte elétrica dimensionada para a utilização de ar-condicionado. Então, muitas vezes precisa fazer uma assembleia, chamar um engenheiro elétrico para que ele possa dar um parecer de que é viável se alterar a parte elétrica do condomínio para poder fazer a instalação do ar-condicionado. Então, muitas vezes, o obstáculo que se encontra para poder pôr o ar-condicionado, ele está na rede elétrica, a parte elétrica, e não a alteração de fachada. Certo. E se em assembleia for votado... E não, vamos mudar então a parte elétrica, aí esse custo é rateado com todos os condôminos. Rateado por todos, só que precisa de um quórum qualificado para esse tipo de alteração, é 2/3 dos proprietários. É um quórum que está estabelecido no Código Civil. Certo. E quem não concordar, tem que pagar do mesmo jeito? Tem que pagar do mesmo jeito. Tem que pagar, é obrigado. É obrigado. É a mesma coisa de coberturas de garagem, né? Tem alguns que falam, eu não preciso de cobertura de garagem, ou eu não tenho carro, né? Mas quando se faz a cobertura de garagem, ela se faz do todo, de todas as vagas de estacionamento. Então, quem não tem, acaba pagando pela utilização, ou se vai vender, agrega valor, né, ao patrimônio. Agrega valor ao tem outros que alugam a garagem também, né? Faz uma graninha também. Ali, também, por mais que não tenha carro. Também. Vamos lá, mais uma interação? De quem que é agora? Quem que chega por aqui? É o Paulo. E aí, Paulo? Paulo José. Boa tarde, doutor Marcos. Estou alugando meu apartamento. O inquilino atrasou o condomínio 2 meses. A administradora está cobrando direto de mim, falando que a dívida é do proprietário. Isso é correto, mesmo eu não morando lá? E aí, doutor? Bom, é uma situação, às vezes muita gente reclama disso, né? Mas está correto, tá? O condomínio, a pessoa que está exercendo a posse, né, aquela que está alugando o apartamento, ela está exercendo a posse, ela não tem a propriedade.
né? Mas ela está utilizando o condomínio. Em tese, ela é obrigada a pagar o condomínio. Então, muitas vezes, a administradora ela manda a cobrança para aquele locatário, né? Para que ele efetue o pagamento. Mas se ele não efetuar o pagamento, quem responde pela dívida é o proprietário. Tá? Por quê? Porque a dívida de um imóvel dentro do condomínio, ela não é pessoal, ela não recai na pessoa, ela recai sobre o imóvel. Então, por isso que daí o proprietário ele é acionado para pagar a taxa condominial. Até porque, se depois esse locatário, esse inquilino, ele for embora e deixar uma dívida de R$2.000, quem vai pagar é o proprietário, porque é o imóvel que responde pela dívida. Uau. Tá É aí. igual o imposto de carro. Não importa quem esteja dirigindo, é o dono do carro. Boa. Tem mais interações? Então vamos lá, quem mais chega por aqui? Anônima também. Boa tarde, doutor. No meu caso, no meu condomínio, proibiram animal de grande porte. Mas eu já morava lá quando adotei meu cachorro. Ele é dócil, não late o dia inteiro. Agora estão dizendo que preciso tirar ele ou pagar multa. Isso pode? A convenção pode ir contra o direito de ter pet? Não, de forma alguma, né? Até havia conversado no intervalo. O regulamento interno mais antigo, aqueles, né, que eram aquele copia e cola que a construtora faz, eles até tinham previsões assim, limitando o número de pets. Hoje em dia, a realidade de animais de estimação é muito grande, né? É uma realidade que está aí para a sociedade toda. Então, naquela época, limitava o número de pets, de cachorros, gatos, porte. Isso já está pacificado, é inconstitucional, é proibido limitar. É lógico que você não vai ter 10 cachorros, 20 gatos lá dentro, né? Por quê? Porque daí é uma questão de vigilância sanitária. Ou criar uma cabra dentro de casa, dentro do apartamento também, né? Aí passa pela vigilância sanitária. A gente tem associações, um exemplo, que são loteamentos fechados, que são equiparados a condomínio, onde uma pessoa levou 2 cavalos para ficarem lá, fez como se fosse um estábulo, né, e colocou 2 cavalos dentro do lote, mas só que, quer dizer, ele está desvirtuando, né, a finalidade de moradia, então não pode. Isso não pode. Agora, nesse quesito, não pode limitar tamanho, quantidade, não pode limitar. Certo. Tá aí, respondido então. Mais uma interação, quem chega por aqui, anônimo também. Boa tarde, pessoal, boa tarde. Moro em condomínio há 6 anos e nunca tive problema, mas agora o vizinho de cima resolveu trocar o piso e o barulho começa às 7 da manhã, até sábado. Já reclamei no grupo, falei com o síndico, mas dizem que está dentro do horário permitido. Só que eu trabalho à noite, chego 5 da manhã, não tem nada que possa ser feito. Nesse caso, doutor, 7 da manhã, trabalhou a noite toda, chegou cansado ali, barulho e tal. O que fazer? Eu aconselho, sempre quando a pessoa for morar num condomínio, num loteamento fechado, a primeira coisa é ela pedir o regulamento interno. Por quê? Porque lá vão estar as formas de que horário até que horário pode se utilizar. Na maioria das vezes, na maioria das convenções e dos regulamentos internos, o sábado ele tem a proibição de barulho, né? Mas existem alguns que permitem e não é uma afronta à legislação. Então, quer dizer, tem alguns que permitem no sábado até às 12 horas, até às 14 horas, das 8 às 14 horas. Se essa for a regra do condomínio, está dentro da lei, não tem o que fazer, o máximo que pode fazer é pedir para que faça uma adequação ali, de pôr uma vedação maior na utilização, martelete, tem alguns tipos de utilização de alguns tipos de ferramentas, esse tipo de coisa, dentro de apartamento que é proibido. Então, primeiro de tudo, precisa ter uma RT de um engenheiro responsável assinado, que é uma responsabilização técnica de um engenheiro responsável para poder saber que a obra está regular. Certo. Beleza. Tem mais uma? Opa, tem bastante interações hoje, hein? Coisa boa. Anônima também. Boa tarde. Tenho 2 filhos pequenos e eles brincam na área comum à tarde. Sempre tem uma vizinha que reclama que estão correndo, que incomoda, mas é área de lazer. Eles não podem nem brincar.
Até onde é direito da criança e onde começa o sossego dos outros? A gente tocou nesse ponto aqui Sim. em um momento também, né, doutor? Sim, se eles estão no local específico para aquela atividade, não tem o porquê de limitar o uso ou fazer uma reclamação no tocante ao uso. Porque se eles estão dentro de um playground, dentro de uma área de brinquedoteca, lá é o local específico e preparado do condomínio para aquela atividade. E palavrões, que eu já vi em alguns condomínios por conta disso. Crianças falando muito palavrão e tal, coisas feias ali. Existe alguma legislação que possa, ou alguma regra, não sei se do condomínio, que possa ser colocada para que não haja alguns tipos de palavrões ou conversas ali dentro do espaço do condomínio? É importante evitar esse tipo de situação. Se for menor, ele desacompanhado não pode estar dentro do condomínio, né? Ele teria que estar com acompanhamento dos responsáveis, mas fica difícil, essa previsão tem que estar dentro do regulamento interno, né? Da convivência das crianças. Se você direcionar a convivência delas a um local físico, e você ter o acompanhamento de pessoas, de maiores responsáveis, você acaba minimizando esse tipo de problema. Porque às vezes os estratos de idade são diferenciados, então às vezes tem criança de 15 anos com criança de 6, de 7, acontece muito isso. Né? Muito palavrão, situações que são Os pais cuidam em casa, mas a criança Justamente. ouve lá. Precisa ter esse acompanhamento para evitar esse tipo de situação. Certo. Tá. Doutor, muito obrigado. Nada, Tá foi um com a gente. prazer. Prazer foi nosso em recebê-lo. É um prazer. E portas abertas para voltar a outros momentos também. Fico agradecido, estou sempre à disposição. Obrigado. Obrigada. E de onde vem a paz? Nós falamos de paz, desejamos paz, vivemos em um mundo que durante essa semana foi abalado e a gente pensa em guerras do lado de dentro, guerras do lado de fora, guerras e conflitos nos nossos círculos íntimos. Quando a gente pergunta para Deus sobre paz, Ele vai dizer das 3 dimensões da paz que a gente não pode pular. Num texto maravilhoso falando sobre como a gente pensa o amanhã, Jesus diz que justificados, pois, mediante a fé, temos paz, anote, com Deus. Deus existe, Deus é um ser real, Deus foi e é ofendido pelas nossas maldades e pecados e a gente precisa estar em paz com Ele. A paz com Ele deriva dos termos da paz dele. Assim mesmo, quando nós entramos em guerra contra Deus, Ele nos vence. E Ele estabelece os termos da paz. E os termos da paz são feitos na reconciliação com Ele. Os termos da paz de Deus não envolvem esmagar você, mas envolve adotar você. E essa adoção nos dá paz. Está tudo certo entre eu e Deus. Sabe aquela frase que Jesus ouviu no batismo? Este é meu filho e está tudo certo com a gente. Este é meu filho e eu tenho alegria nele. Você andar pelas ruas sabendo que está tudo certo com você e Deus e que a alegria entre vocês dois dá uma paz que leva para uma outra dimensão. A paz com Deus leva a termos a paz de Deus. E a paz de Deus é ficar em paz consigo. Repito, é a paz de Deus que faz a gente ficar em paz conosco. Você se vê como uma pessoa que está certa, no lugar certo e não tem uma dívida impagável consigo mesmo e nem com Deus. O texto diz que Deus não nos libertou para vivermos escravizados ou endividados conosco mesmo ou com aquilo que Ele chama de carne. A paz de Deus leva a termos a paz com os outros. Quando Caim brigou com Deus, ele matou Abel. É quando Acabe e Jezabel brigam com Deus que ali o vizinho morre. Quando nós temos a paz de Deus e a paz com Deus, temos paz entre nós. Uma pessoa que tem seu coração resolvido nessa perspectiva, olha para o outro e há um texto que se aplica a ele. O amor não se ressente do mal. Vou te dizer algo sério para terminar. Quando a gente não está bem com a gente e não está bem com Deus, a gente fica sensível a absolutamente tudo, numa postura de altamente defensiva e até o latido do cachorro é suficiente para eu ver que aquilo começou uma guerra, sabe? A gente usa uma expressão entre nós que é viver de boa, sabe? Colocar um pouco mais de boísmo. Quem tem certeza do amanhã não se abala com as pequenas coisas do hoje. Pelo contrário, ela transforma as experiências do hoje para benefício de todos os outros.
De onde vem sua paz? A paz não tem muitos caminhos alternativos, não. A paz se encontra no silêncio com Deus, que gera um acomodar do coração e que vira benefício para todos os outros. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém. Nesse momento, tem pessoas ao redor do mundo clamando, chorando desesperadamente por paz. E nós que estamos sendo convidados dia a dia a reconhecermos a graça de Deus que ainda nos sustenta no mundo caótico, com impactos profundos, divergências políticas, situações adversas para todos os cantos para onde nós nos voltamos. Eventos finais. Será que estamos vivendo estes eventos finais agora? O que a Bíblia diz sobre eles? Nós vamos estudar mais profundamente sobre os eventos finais no próximo curso que nós estamos já com tudo pronto para que ele seja lançado, faltando apenas executar uma parte dele, que é justamente a parte que nós convidamos você, para nós imprimirmos, produzirmos e entregarmos aos milhares por todo o Brasil estudos bíblicos sobre os eventos finais. Se você já é anjo da esperança, some-se a nós ainda com maior força para essa nova empreitada da Novo Tempo e os anjos da esperança. Seja um anjo da esperança se você ainda não é. Entre em contato com a gente ou se quer fazer a sua doação agora, anjos@novotempo.com é a chave Pix, anjos@novotempo.com. Vamos estudar a Bíblia e os eventos finais. É isso, continue com a gente, continue nos ajudando a levar essa mensagem aí com mais força, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Reta final da história desse mundo, mas há muito ainda que nós podemos fazer. Fica o convite para você, tá bom? Convite para estarmos juntos amanhã também, né? Darleide, Pastor Aleixo. Aliás, amanhã não, hoje, segunda. Não, aliás, hoje, às 8h, nós estaremos juntinhos no ao vivo por aqui. Uau, às 8h. Mas na Verdade. segunda, sim, aí a gente volta com mais um Entre Família. Beijo, feliz sábado para vocês, meus amores. Valeu, Até mais. gente. Tchau. Tchau.